E foi solto o padrasto preso em flagrante por agredir e ameaçar de morte o enteado de apenas 13 anos em Mineiros. Segundo o adolescente, uma das agressões aconteceu quando ele pediu para ver TV. O homem vai ter que cumprir medidas cautelares, como se manter afastado da casa da vítima e também está proibido de ter contato com o menino. O Conselho Tutelar encontrou o adolescente com várias marcas de agressão pelo corpo. Ele foi levado para um lar provisório até a Justiça definir um lugar definitivo para ele. O Conselho teve contato com a avó materna, que disse que tem disponibilidade de ficar com o neto, mas como ela mora no Pará, não tem condições financeiras para buscar o menino. Um estudo social está sendo feito para saber se essa avó pode criar o adolescente. Policiais da Delegacia da Mulher do Distrito Federal prenderam em Goiânia um homem suspeito de abusar de jovens em Brasília. Quem chega com esse assunto agora ao vivo de Lusiânia é o repórter Giliardi Freitas. Conta os detalhes pra gente. Boa tarde. Uma boa tarde para você, Tiago. Boa tarde para todo mundo. Esse homem de 45 anos buscava essas garotas em um site de relacionamento específico para esse tipo de relação, Sugar Daddy, Sugar Baby. Esse tipo de relação é em que o homem geralmente promete para a mulher presentes caros em troca de sexo consensual. A gente, inclusive, conversou com a delegada desse caso e ela traz mais detalhes de como esse homem agia. Vamos ouvir. Ele abordava vítimas, geralmente na idade média de 21 anos. Ele a convidava para ir até um motel, onde inicialmente eram praticados atos sexuais consensuais com a vítima. Porém, em determinado momento, ele realiza ato libidinoso contra a vontade da vítima, realiza a filmagem dessa relação sem o consentimento e sem o conhecimento da vítima. E 2, 3 dias depois de encontrá-la, passa a ameaçar a vítima. O problema era exatamente esse. O homem, depois que praticava o sexo com as garotas, ele gravava tudo e, além de não dar presente nenhum, começava a chantagear essas garotas para que elas continuassem a praticar sexo com ele. As vítimas eram sempre aqui do Distrito Federal. O homem foi preso e está no presídio de Brasília. Tiago? Obrigado por sua participação, Giliardi. A gente sai lá da região do entorno do Distrito Federal e vamos lá para o sudoeste do estado. É que em Rio Verde está rolando a repescagem da vacinação contra a Covid-19 para o grupo de comorbidades. Estão sendo aplicadas as doses da Pfizer. Assunto para Rúbia Oliveira. Ô Rúbia, a boa notícia é quem ficou de fora da primeira vez pode se imunizar agora, né? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todos. Com certeza, viu? A pessoa que deixou de se vacinar na semana passada, né, agora tem a chance de se imunizar. Aqui em Rio Verde chegaram mais de 3.000 doses da vacina da Pfizer. E aí, hoje e amanhã serão os dias da repescagem, só que vai ser na Vigilância em Saúde, que fica na Avenida Brasil, quadra 14, no bairro Gameleira. Justamente porque essa vacina precisa de uma armazenagem específica, né? Ela precisa ficar no freezer, numa temperatura muito baixa. Então, por isso que tem que ser feita lá no local, na Vigilância em Saúde, que fica na Avenida Brasil. Mais de 600 pessoas devem se vacinar hoje e amanhã aqui em Rio Verde, né? São pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, isso hoje, viu, gente? Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, puérperas e gestantes com comorbidades também e pessoas com síndrome de Down. Essas pessoas hoje já podem procurar a Vigilância em Saúde. Amanhã são as pessoas com comorbidades de 50 a 55 anos, das 8 até as 5 da tarde na Vigilância em Saúde, que fica na Avenida Brasil, quadra 14, no bairro Gameleira, aqui em Rio Verde. Tiago. Assunto importante aí para o pessoal de Rio Verde. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a vacinação em outras cidades de Goiás. Quero te agradecer por enquanto, Rúbia. E depois de 4 dias de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do homem que se afogou no rio Meia Ponte, em Aloândia, lá no sul goiano. Luiz Paulo Silva Rocha, de 32 anos, estava com amigos em uma ilha quando desapareceu. Segundo informações, Luiz não esperou a embarcação que estava vazia, que fazia a travessia de pessoas, tentou ir nadando e não foi mais visto. O corpo foi encontrado 3 quilômetros do local, levado para o rancho de familiares para o reconhecimento e depois levado para o Instituto Médico Legal.
Essa é a vinhetinha mais animada da TV, você não acha não? Tem foto agora, a sua participação. A Rosana mandou esse vídeo dos passarinhos tomando banho no quintal da casa dela em Goiatuba. Gostei demais desse registro. Essa aí é a Eliane com os filhos Lucas e Larissa. Eles são de Anápolis, família reunida, unida, não tem nada melhor. A Maria Sofia, lá de Jaraguá, ligadinha aqui no Jornal Anhanguera. Bom demais, toda ali assistindo a gente fica super feliz. Vamos para o intervalo agora, você corre lá, toma uma água e volta, 12h10. A seguir, o flagrante em Anápolis de uma tentativa de assalto. A vítima reage e luta com uma assaltante. E o ataque de um boi a um fazendeiro em Formosa. É um minutinho só que antes disso tudo, quem me ajuda a chamar o intervalo é a Larissa. Oi, eu sou a Larissa de Itumbiara, Goiás, Jornal Anhanguera. Volta já, não saia daí. De volta com o seu Jornal Anhanguera, 12h13. Vamos seguir com notícias. Uma mulher reagiu a um assalto em Anápolis. Câmeras de segurança mostram o momento em que o bandido tenta pegar o celular dela e os dois acabam lutando. A jovem disse que esperava outra pessoa em frente a uma clínica, no centro de Anápolis, quando ouviu a voz de assalto. O assaltante, de camiseta e calça escura, usa uma faca para ameaçar a moça. Ela se nega a entregar o celular que ele pedia e reage quando o ladrão a empurra contra a porta de vidro e tenta tomar o aparelho à força. 2 câmeras de segurança flagram tudo, de ângulos diferentes. A moça parte para cima, dá chutes e socos no homem e consegue inverter a situação e o empurrar contra a porta. O ladrão inverte a situação, agarra a jovem e a pressiona de novo contra a porta de vidro. Nesse momento, encosta um ônibus. Quando nota que era visto pelos passageiros, o assaltante parece desistir. A mulher então aproveita, consegue fugir e entra pela porta de trás do ônibus, que já estava aberta. De mãos vazias e de cara limpa, o ladrão ainda olha para trás e vai embora caminhando tranquilamente pela calçada. As pessoas não se intimidam mais, né? A mulher está bem, registrou o boletim de ocorrência, o assaltante ainda não foi identificado. Quem tiver pistas desse homem que você viu aí na imagem, pode denunciar pelo telefone 197 ou 190 da polícia. Agora vamos lá. Por sorte, esse caso aí terminou bem, mas não é a recomendação. Quer dizer, você não pode reagir diante de um assalto, tem que, infelizmente, entregar os pertences, porque a gente entende que o mais valioso é a vida, não dá para correr risco à toa. Não é isso? Passou ali por uma situação dessa, não reage, entrega o que o bandido está pedindo. Um fazendeiro foi atingido por um boi quando o animal tentou saltar um muro em Formosa, lá na região do entorno do Distrito Federal. O Giliardi Freitas está de volta aqui com a gente e tem todos os detalhes. O boi foi tentar pular um muro e caiu no fazendeiro, foi isso, Gili? É isso mesmo, Tiago. Na verdade, o filho do seu Mário Pinto da Silva, de 72 anos, que foi a vítima, o filho dele disse pra gente que isso foi uma tremenda fatalidade. Seu Mário estava ali trabalhando perto de uma parede onde ficam os animais, embarcando outros animais. Quando, de repente, o boi tentou saltar um muro e acabou atingindo o seu Mário. A gente tem um vídeo da câmera de segurança que mostra exatamente esse momento, em que o boi tenta saltar esse muro, que tem mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, e o boi acabou atingindo com uma das patas o seu Mário Pinto da Silva, de 72 anos. O seu Mário, ele foi socorrido, teve traumatismo craniano, várias fraturas pelo corpo e ele passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é grave, ele está em coma induzido, mas se recupera bem. O estado de saúde dele, quem passou para a gente foi o filho dele. Isso porque o seu Mário, ele é muito conhecido aqui na região. Ele é considerado, pode-se dizer que o rei do gado aqui na região de Formosa, de tão conhecido e de trabalhar diretamente com gado de corte. Agora, Tiago, a gente continua acompanhando essa história para saber se o seu Mário vai se recuperar bem. É o que a gente torce, para que ele fique bem logo e se cure desse acidente que aconteceu com ele. Com toda certeza, eu estou inclusive muito impressionado com essa imagem. Será que a gente consegue colocar de novo? O fazendeiro está ali paradinho, esse idoso, de repente um boi, olha só, a gente mostra a imagem para você novamente, tenta pular o muro e acaba atingindo o idoso que estava ali paradinho. Como o Gili disse, está internado em estado gravíssimo e, claro, a gente torce para a recuperação deste senhor. Obrigado por sua participação, sempre bom te ter aqui no Jornal Anhanguera. Giliardi, até mais. Um homem ficou ferido em um acidente agora de manhã.
Marcos, em Davinópolis, lá no sudeste do estado. Bora para Catalão, então, conversar outra vez com a repórter Aline Braga, que vai nos contar como foi esse acidente. Com você, Aline. Pois é, Tiago, esse acidente foi agora há pouco, no início da manhã, pertinho do Rio São Marcos, na GO 210. Um motorista de 44 anos, ele estava dirigindo um caminhão carregado com calcário e chegando ali na ponte, ele acabou perdendo o controle da direção e o veículo tombou na pista. A carga ficou toda espalhada e, por isso, a rodovia ficou interditada por cerca de 3 horas. E uma casa ficou totalmente destruída depois de um incêndio no setor Mingone 2, também em Lusiânia. Ainda não se sabe como o fogo começou. Testemunhas disseram ter visto uma fumaça saindo da casa e uma senhora correndo para a rua. Os bombeiros foram chamados e conseguiram apagar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outras casas. Ninguém se feriu. E a gente vai falar agora de uma situação que está bastante preocupante lá em Rio Verde, no sudoeste do estado. São os casos de incêndios em casas. Ontem, por conta disso, o fogo não atingiu toda a área de uma casa. Só esse ano, em todo o estado, mais de 1.000 incêndios foram registrados na área urbana. Assunto para o Eduardo Marins, que chega ao vivo com a gente de Rio Verde, então. Com você, Eduardo. Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Você já adiantou que em todo o estado, mais de 1.000 incêndios até o momento em questão da área urbana. E aqui em Rio Verde são 58 ocorrências até o momento na regional aqui de Rio Verde. Um aumento de 60% em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente teve ontem esse incêndio nesse sobrado em que o quarto foi destruído. No mês passado, 2 crianças colocaram fogo numa roupa com isqueiro. Então são situações que preocupam. Por isso nós chamamos o Tenente Mádio do Corpo de Bombeiros, ele com a equipe dele aqui. Tenente, obrigado pela participação, boa tarde. Com base nessas ocorrências, quais são as principais causas que acabam trazendo esses incêndios, Boa tarde. Boa tarde. As principais causas que causam esses incêndios pode ser fiação já bastante antiga, ligação de vários equipamentos na mesma tomada e ter o cuidado, principalmente em crianças em casa. Com a pandemia aumentou muito a quantidade de incêndio, principalmente com crianças, E ter o máximo de cuidado quanto ao local, acompanhar de perto essas crianças. O que a gente pode fazer em casa para evitar possíveis incêndios? Olha, o primordial é sempre estar observando se tem algum aparelho desnecessário ligado, tirar da tomada. Olhar se a sua fiação já é bastante velha, fazer a manutenção diária e não deixar esses locais sem os cuidados dos pais. Principalmente, às vezes, também tem causas de fogão, com o uso do próprio gás. Então, ter o máximo de cuidado, não deixar as crianças jamais sem a assistência de um adulto. Aconteceu um incêndio, o que a população faz, O que não deve ser feito e o que deve ser feito? Olha, a primeira coisa que ela deve fazer é sair do local. Se for possível, desligar a energia, retirar todo mundo. Porque uma das principais causas de morte, às vezes até pensa que é próprio incêndio. E na maioria das vezes é por asfixia da fumaça, que ela é tóxica e causa aquele apagamento das pessoas dentro do local. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, por essas orientações. São dicas, Tiago, que às vezes parecem simples, mas fazem toda a diferença no caso de um imprevisto, de um incêndio, Eu volto com você. Uma ótima tarde a todos. Dicas importantes. Boa tarde para você também, Eduardo. Agradeço ao seu entrevistado. Sabe o que tem agora? Hora da sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Eu no J1, hora daquele abraço, hora de fazer carinho nos nossos telespectadores. E tem um monte de gente pedindo aqui, já mandou o seu? 62985455555. Abraço para Luana de Goianésia, abraço para o Márcio Madeira, para Maria Madeira de Santa Helena de Goiás. Abraço também para Formosa, o Guilherme está pedindo abraço aqui. O Ronanzinho sempre participando com a gente de Goianésia, pedindo abraço também. Mando um beijo aqui para nós de Pires do Rio, Marililza, Sueli, Ciro. Bom demais te ver, Tiago. Obrigado, amigos. Vamos para um outro quadro aqui no Jornal Anhanguera. Chegou agora a hora do Acho Meu Pet.
A Tuane de Rio Verde está à procura do cachorro de estimação. É da raça Pug e se chama Toretto. Se você viu o animal por aí, entre em contato por esse número, 64992632426. A Camila Garcia de Rio Verde também procura pelo cachorrinho dela. Ele atende pelo nome de Bruce. Ele sumiu também na Vila Carolina. Se você tiver informação, 64992620020. A Ana Luísa mora no bairro Santo André, em Anápolis, e está procurando pela calopsita. O nome é Pituco, que fugiu de casa há 2 dias. Ela disse que a família é muito apegada e está desesperada, claro. Se você também tiver informações, olha o número aí, 62995634173. Deixa eu ir para mais um intervalo e a seguir, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha suspeita de praticar crimes pela internet em Morrinhos. Assunto para o Emerson Ferreira. Thiago, eles vendiam produtos ilegais pela internet, não entregavam e ainda usavam contas de laranjas para receber o dinheiro desse crime, viu? Daqui a pouquinho todos os detalhes e a gente vai falar também, atualizar, como está a vacinação contra a Covid-19 em Itumbiara e em Jataí. Agora tem um recadinho bem legal da Laura Nicole. É Laura Nicole. Eu moro no Cidade Ocidental. Jornal Guerra volta já. Beijo.